Talvez você saiba, ou talvez você não saiba, mas no mercado imobiliário geral, no Brasil, Estados Unidos, Europa, ele é regido por 4 ciclos. O primeiro ciclo é o boom. Nós vivenciamos ele aí de 2008 até 2014. Período este que nos Estados Unidos, à época, o mercado americano estava passando por um período de recessão, né? Períodos aí de crises do subprime, de mortgage. O mercado americano, até hoje, ele é uma potência global e na época muitas pessoas que compravam imóveis, né, os bancos facilitavam aí financiamentos aí com 2, 3, 4 ou até mais instituições financeiras, né? Isso de 2008 a 2012 estourou lá. E o Brasil, nós acabamos sentindo um reflexo de uma economia hoje que é uma das maiores potências do mundo, acabamos sentindo um reflexo aqui, principalmente no mercado financeiro e imobiliário. No entanto, de 2008 a 2012, com todos os reflexos econômicos de desaceleração dos Estados Unidos, nós conseguimos nos organizarmos e conseguimos passar por este momento com bastante solidez, com bastante resiliência. O sistema financeiro brasileiro estava muito bem preparado, muito bem estruturado e com bastante capital e liquidez e conseguiu segurar, estimulando aqui no Brasil o consumo, a compra, na época com taxas de juros, aí, taxas Selic aí, atrativas para aquisições, imóveis com preços bem convidativos e foi o período de maior alta, né, de 2008 a 2010 e de 2010 oficialmente, depois de 2 anos de muito crescimento, de muitas matérias, né, trazendo aí exemplos de pessoas comuns que passaram a comprar imóveis em lançamento, imóveis na planta, terrenos, e viram dentro de um período de 1 a 2 anos esses imóveis praticamente aí dobrar de valor, dependendo da região, falaram, opa, vou entrar nesse mercado também, opa, quero pegar minha fatia do bolo, opa, não vou perder, opa, quero também ter minha participação. E muitos investidores iniciantes, principiantes, começaram a ingressar, começaram a comprar, e ainda assim fizeram bons negócios de 2010 a 2012 no Brasil. Foi períodos que os preços ainda estavam convidativos. Depois de 2012, o mercado aquecido, estruturado, as construtoras com bastante lançamentos desses que estavam, muitos deles derretendo, né, como a gente fala no mercado imobiliário, chegando a ponto de vender 100% de tudo que a construtora prometia entregar. Em 2 dias, 3 dias após lançado, estava lá as placas, 100% vendido, lançamento, sucesso. E ficar prontos, muitos deles nem esperavam o imóvel ficar pronto, quando ele já estava aí com 50% a 60% de conclusão, né, de andamento nas obras, e já fazia aí uma transferência, né, de titularidade, e com isso realizava a venda, saía com lucro e transferia a titularidade aí para um comprador. E o que é contração? Contração é quando você percebe que a demanda cai, é quando você percebe que agora o nível de desocupação dos imóveis começa a aumentar, é onde você percebe que os preços agora param de subir, param de crescer naquela velocidade que vinha crescendo de forma aí muitas vezes acima da inflação e começa ali a ter um crescimento lentamente e dependendo da região do país até um crescimento negativo. E foi o que aconteceu de 2014 a 2017. Foram períodos aí que o Brasil começou a amargar recessão econômica, o país começou a atravessar por bastante desafios aí fiscal, principalmente por questão de credibilidade, e com isso as pessoas que compraram imóveis naquele calor da emoção, naquela onda, né, que todo mundo estava entrando e estava realizando lucro, e estava vendendo e ainda estava encontrando espaço para vender com lucro, quem comprou de 2014 para frente passou a sentir que os preços pararam, deram uma congelada. E muitas regiões do Brasil começaram até mesmo a desvalorizar, começaram a cair, né? Teve regiões tipo Alphaville, Barueri, São Paulo, que muitas construtoras começaram a vender os imóveis com prejuízo, passaram a vender os imóveis mais barato do que o período de lançamento, muitos desses imóveis já prontos. E com isso, quem comprou no final, né, de 2014, comprou na hora errada, entrou com um time que já estava com um gráfico indicando um setor de reversão, de queda, e amargaram prejuízos, né? Viram imóveis aí sendo vendidos depois de pronto, com valores de metros quadrados, muitos deles mais baratos do que quem comprou, né, de 2010 e esperou aí 2 anos e meio, 3 anos as construtoras entregarem os imóveis para daí poderem em seguida
ter os imóveis para poderem vender ou utilizar, né? Esse é o período de contração, que entramos na recessão. Foi o período que a taxa Selic, né, já vinha tendo aumento, né, e reajuste aí pelo Banco Central, saindo de 7,5% até o ponto de chegar em 14,5%. Pasme, uma das maiores taxas de juros do mundo. E por que a taxa Selic chegou a esse patamar? Justamente para atrair capital externo, para atrair uma liquidez financeira, para que os investidores pudessem comprar títulos do governo federal para financiar a dívida pública, para poder reduzir o valor, né, da dívida pública aí, com o Fundo Monetário Internacional. E foi o período que esses investidores que compraram fora do time, né, compraram na hora errada, muitos deles venderam os imóveis, amargaram o prejuízo, assumiram a perda e se desfizeram com medo, com pânico, sem saber o que iria acontecer, né, depois aí de 2017. Enquanto os investidores qualificados, aqueles investidores que estavam antenados com o mercado, que estavam de olho nos indicadores, falaram, opa, eu comprei imóveis de 2010 a 2014 que não estava com valores igual a esses valores atuais. Hoje os valores estão mais baratos, então tem alguma coisa errada aí. Então agora é hora de a gente entrar e fazer as aquisições, enquanto os investidores, pessoas físicas e investidores iniciantes estavam marcando prejuízos, os investidores qualificados e profissionais passaram a ir às compras e comprando imóveis de construtora, imóveis que foram devolvidos, né, imóveis de pessoas que perderam os seus respectivos trabalhos, imóveis que as pessoas compraram e depois com a Selic subindo de 7,5% ao ponto de chegar a 14, 14,5%, o salário delas não era mais suficiente para que o banco pudesse aprovar um financiamento bancário, e essas pessoas não conseguiram assumir os seus compromissos com as construtoras, perderam os seus imóveis, destrataram, devolveram, e as construtoras passaram a amargar uma complexa queima de caixa. E finalmente, em 2017, os investidores profissionais foram às compras, aproveitaram as melhores oportunidades e, quando o período de crise aguda passou, né, que foi aí com a chegada de 2018, o índice do consumidor começou a melhorar, né, foi o período que a taxa Selic começou a ter correção, começou o Banco Central aí gradativamente a fazer novos cortes na taxa Selic aí, as pessoas voltaram novamente às compras, o índice de confiança melhorou, foi quando também houve a transição do governo anterior para o governo atual, e aí os investidores que compraram os imóveis no pico da recessão passaram a vender esses imóveis para as famílias que passaram a comprar apartamentos, passaram a comprar casas, né, e realizaram lucro pela segunda vez. E agora, em 2020, apesar de todo esse problema global, né, da pandemia, que pegou a economia em cheia, a economia não só do Brasil, mas de todo o mundo, o mercado imobiliário teve resiliência o suficiente, né, e com o Banco Central atuando, reduzindo cortes aí gradativamente aí na taxa Selic, a tal ponto de chegarmos no atual patamar de 2%, que é um patamar que nunca o Brasil houve taxa Selic neste patamar anteriormente, o mercado agora entrou num ciclo de recuperação, que é o quarto ciclo e é o ciclo mais importante que todos vocês devem se atentar, que é o período que o mercado agora começa a voltar a ter aquecimento nas vendas, é o período que as construtoras voltam a ter alta demanda, as obras passam a operar com todo vapor, os bancos passam agora a flexibilizar as linhas de créditos, os bancos passam a ter mais apetites agora para estimular a portabilidade de crédito para as pessoas que compraram imóveis lá atrás e compraram com taxas elevadas e agora poder fazer uma portabilidade para as taxas menores e aí poderem ter benefício com a amortização de taxas de juros. E, finalmente, com o período de recuperação, é um período que os imóveis que sofreram no período de recessão vão agora ter valorização, vão ter agora altas demandas, vão ter muitas procuras, e esse é o período que você deve se atentar, porque tem oportunidades, mas você tem que olhar e analisar e escolher com bastante precisão
e aproveitar o período de alta, né, que vai vir agora, né, com as reformas que o Brasil e o atual governo está fazendo, para aproveitar esse período de alta. Por quê? Depois que o período de alta chegar no pico, né, é a hora de você vender, é a hora de você realizar o lucro e é a hora de você agora se preparar para quando tivermos uma nova recessão, você capitalizado, você com lucro realizado, você possa novamente voltar às compras e possa aí dobrar o seu capital, construir um patrimônio robusto com o mercado imobiliário e possa também desfrutar de uma fatia desse mercado no setor imobiliário no Brasil e, quiçá, também no exterior. Bom, muito obrigado e até uma próxima.